Somos levados a consequências kármicas que normalmente a gente coloca essas consequências no externo, nas pessoas, por situações que vivemos, por envolvimento com pessoas, envolvimento com situações, com lugares, mas sempre a gente pensa nas pessoas e não em nós. Será que nós não somos os responsáveis por essa atração kármica, por essas repetições que acontecem na nossa vida? Então hoje eu vou trazer para vocês, sim, o que você está atraindo, o que você está fazendo, qual a atitude que você está tendo sobre o mundo e sobre as pessoas, no qual você é responsável por atrair o que você vem atraindo na sua vida. Então sejam muito bem-vindos, o meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. Hoje eu vou falar rapidamente sobre 5 emoções. 5 emoções que normalmente nós sentimos e são elas as grandes responsáveis por nos levar a repetir karmas, por nos levar a viver situações que trazem dores, trazem desconfortos e que normalmente a gente coloca essa culpa no outro, a gente coloca essa culpa no ambiente no qual você vive. E você tem que prestar atenção porque é você que está fazendo com que essas emoções prevaleçam na sua vida e assim ganhe uma consequência muito maior, que são as consequências kármicas. Toda aquela repetição que você vem vivendo sempre, aquele looping que você não consegue sair do lugar, ou que você sempre está vivendo da mesma forma. Então, uma delas que eu vou trazer para vocês hoje é a raiva. Quando você sente raiva de uma pessoa, ou de um lugar, ou de uma situação, ou raiva de você mesmo, porque é como eu falei, sempre a gente coloca a culpa no outro, mas a gente não observa que muitas vezes nós sentimos raiva de nós mesmos. Raiva por não ter tomado atitudes, raiva por não ter de repente aceito uma proposta que seria bacana para você, raiva por não ter seguido por um caminho que você antes achava tão óbvio, mas que por alguma razão nesse caminho você mudou e aí você mudou toda a história da sua vida. Mas quando eu te falo que a raiva, ela é uma das emoções que elas causam sim na gente, a consequência kármica de atrair para nossa vida conflitos, porque quando nós sentimos raiva, nós atraímos para nós conflitos assim constantes. Conflitos internos, conflitos mentais, conflitos de emoção, conflitos com as pessoas, conflitos com os lugares. E a gente vive coisas que a gente não quer viver. Então preste atenção, ressignifica as suas emoções. Como que eu faço isso, né? Então daqui a pouco eu ensino para vocês como mudar essas 5 emoções que está paralisando a sua vida e fazendo você ficar vivendo um looping, sempre atraindo as mesmas coisas. Então, não quer ter conflito, não quer ter conflito com você mentalmente, se perdoa. Uma das coisas, acho que eu já vou trazendo aqui, linkando o que vocês podem fazer, tá bom? Assim acho que fica mais fácil do que eu deixar para o final. Então, por exemplo, a raiva, se você sentir raiva de você, reserva ali uns minutinhos do seu dia, 15, 20 minutinhos. Eu sempre falo que uma das práticas mais ricas que existem e as pessoas não dão valor é a meditação e o relaxamento. Essas práticas, elas elevam a nossa consciência, elas nos ajudam a expandir aquilo que não está tão claro na sua mente. Por quê? Porque é quando meditamos e quando relaxamos e quando silenciamos a nossa mente, é que temos grandes ideias, é que acessamos grandes colônias espirituais, de guias espirituais que estão aí para impulsionar a nossa vida, para fazer acelerar esse processo kármico no qual você está vivendo. Então, uma das práticas que faz você trabalhar a raiva em você ou nas pessoas é fazer o corte. Você precisa aprender a fazer o corte dessas energias e até o final desse vídeo eu vou ensinar como fazer. Mas pega 20, 15 minutinhos do seu dia e pense ali, acessa a sua dor, acessa as suas emoções, porque quando acessamos a dor é que curamos e ressignificamos tudo que a gente precisa ressignificar. Porque quando a gente começa a fugir da nossa dor,
Não adianta, porque ela toda hora tá batendo na nossa porta de um jeito ou de outro, trazendo pra gente situações aí, por exemplo, quem sente raiva toda hora tá, sabe, tendo que viver situações de conflitos, tendo que resolver coisas que não queriam resolver naquele momento. Então não adianta fugir da sua dor. Acessa ela, sabe? Deixa ali 20 minutinhos, uma música tranquila. Começa a relembrar o que está causando essa raiva em você. Você está frustrado? Porque a raiva é um tipo de frustração. É quando você quer tanto algo, mas você age diferente. Ou de repente você esperava algo daquela pessoa, mas aí aquela pessoa não é do jeito que você quer. Então aí eu já vou entrar numa segunda emoção, que é a emoção da mágoa, porque a mágoa está muito ligada com a raiva. A mágoa é quando você espera do outro aquilo que ele não é. Você espera que o outro seja aquela pessoa que você quer que ele seja, só que ele não é. Cada um tem o seu momento de evolução, cada um tem a sua consciência diferente do outro. É claro que nós, quando mudamos, quando nós praticamos esse corte energético com essas 5 emoções que eu vou trazer aqui para vocês, a gente automaticamente a gente abala a pessoa. Abala no sentido de falar, peraí, a Fernanda tá agindo diferente, ela não era assim. Parece que nada mais aflige ela, parece que nada mais, eu não consigo mais manipular ela. Porque uma coisa que vocês não sabem é que essas 5 emoções elas estão ligadas à manipulação. Porque quando nós somos reativos ao mundo, quando nós nos deixamos ser reativos pelas situações, pelas pessoas e por aquilo que exige da gente ali na reatividade uma ação que normalmente a gente acha que estamos saindo ali, né, por cima da carne seca, onde na verdade nós estamos tendo uma atitude muito infantil, uma atitude nada evolutiva. Porque uma atitude evolutiva, pensa como Jesus Cristo, mas tirando toda a vinculação de religião, tá? Porque aqui nesse canal eu não falo sobre religião, eu sou espiritualista, não sou vinculada a nenhum tipo de religião, mas eu trago a consequência, a consciência para vocês, a expansão da consciência e a lucidez. Então, Jesus Cristo, por que ele era um avatar? Ele, como vários outros, né? Buda também foi um avatar, Shiva também foi um avatar, e tem muitos outros que não são conhecidos que são avatares. Nós estamos aqui para nos tornarmos avatares. E o que é um avatar? É você realmente não ser mais manipulado e você não ser reativo diante dessas 5 emoções que eu estou falando. Então, quando você não tem mais a reatividade, quando aquilo já não te impacta mais, quando essas emoções não te atingem mais, é porque você já está num patamar bem legalzinho. Você já está ali, ó, num patamar de evolução que é o que nos faz a seguir pela evolução para nos tornarmos avatares, porque Jesus Cristo, ele tinha todo esse domínio de não sentir raiva, de não sentir as outras, não sentir raiva, não sentir mágoa, né, que é a segunda que eu trouxe, mais as outras 3 que eu vou informar. Ele não sentia nada dessas emoções sobre as pessoas, sobre as situações e sobre tudo que faziam para provocá-lo. Por quê? Porque ele já estava lá no topo das galáxias em relação à sua reatividade. Mas isso é algo que nós temos que trabalhar, porque não é à toa que Jesus Cristo ele se reencarnou, né? Ele veio justamente para deixar essas lições aí para gente. É claro que muitas lições foram manipuladas e mudou todo o contexto da mensagem dele, porque eu sempre falo que Jesus Cristo ele trouxe mensagens através de metáforas e as pessoas, né, aspas, religião, foi lá e mudou para manipular as pessoas por isso, né? Então, pular essa parte, mas enfim. Então, vamos lá. A mágoa, ela traz pra gente um sentimento de frustração e tá muito ligada à raiva também, porque você acaba sentindo a raiva junto com a mágoa. Olha que horror, ou seja, você está sendo condicionado ali por 2 elementos que são totalmente anti-evolutivos para sua vida.
Eles são totalmente condutores para te levar a repetir o mesmo padrão, porque você vai ficar trazendo para perto de você pessoas que te causam isso a todo momento, situações que te causam isso a todo momento. Então vamos trabalhar isso. Então eu estava falando, coloca uma música tranquila, acessa as suas dores, né? Quando que eu senti raiva? Quando que desde lá de criança eu senti tanta raiva a ponto de desejar até mal para as pessoas, né? E tá tudo certo, nós estamos aí num caminho de evolução. Não é à toa que vocês estão aqui também. Não é à toa que eu também estou aí estudando há mais de 30 anos para entender esse contexto, para entender o mecanismo da vida, né? Essa é a importância de a gente buscar o autoconhecimento e aí eu quero expandir isso para vocês. Então, quando você sente mágoa de uma pessoa, é porque você está frustrado por ela não ser aquela pessoa que você quer que ela seja. Então, acesse as suas dores, né? Coloque aí um momento no seu dia, 15 a 20 minutinhos, reserva para meditação, para relaxamento. E quando você acessar as suas dores, que vai doer, vai dar vontade de chorar, e é isso mesmo que vai te fazer curar, quando você tem consciência de onde está errando. E nesse momento que você prestar atenção nessa sua dor e que você vê situações ali que vão se repetir até o final da sua vida se você não mudar esse percurso, se você não colocar a sua energia, né, em outras coisas, não ser reativo às pessoas, os lugares, às situações, por te conduzirem a essas emoções. Então nós temos que ter a mente neutra, nós temos que durante toda a nossa vida desenvolver a mente neutra, sermos neutros em relação a essas emoções. E aí quando você acessa a sua dor, você começa a ver ali várias situações vindo na sua mente, onde você sentiu raiva, você sentiu mágoa, você sentiu frustração, você sentiu impotência, porque a raiva ela te dá impotência e a mágoa também. Aliás, qualquer uma delas te deixa impotente. Você se acha poderoso, mas você não é, porque você está sentindo isso no momento. Então isso tira o seu poder. Isso faz com que as pessoas te manipulam. Elas são condutores para as pessoas e para as situações te manipularem. Então, quando você acessar essa dor, depois você começa a ressignificá-las, né? Você vê e entende, você dá um novo valor sobre tudo que você passou. Olha, eu passei isso, mas eu entendo que no momento eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu não tinha o entendimento que hoje eu tenho sobre mim, sobre o que eu quero, sobre os meus propósitos, sobre a minha essência, como eu sou como essência na vida, né? Então, quando você começa a ressignificar essas situações e colocar um valor sobre elas, sem potencializá-la negativamente, vocês vão ver que você vai atingindo a cura dentro do seu ser. Então, outra emoção também que te leva a ser invadido e muitas vezes ser submisso sobre é o medo. E ele hoje é das maiores emoções, né? Eu como terapeuta, eu tenho visto que desde muito cedo e principalmente ali na adolescência, isso vai se arrastando para a sua vida adulta e você vai vivendo sobre o medo. E o medo ele vai te trazer uma grande consequência, que é você ser submisso a tudo que te impor. Você vai ser submisso até a viver situações na sua vida que você sabe que não tá bacana, que você sabe que não tá legal. Só que você tem tanto medo de fazer diferente, de sair daquela zona de conforto que não tá gostoso, mas que você já conhece, que você já sabe onde vai dar, que você se mantém ali com medo, você se mantém naquele lugar sem se mexer, sem tomar um novo passo diferente, sem se permitir viver o novo. Então isso faz com que você se procrastine, faz com que você enraize ali na zona de conforto e não veja, não consiga enxergar as diversas possibilidades que você tem de viver diferente, de atrair para a sua vida aquilo que você deseja, de mais legal, de mais gostoso,
mais próspero, de mais abundante, mas que você não está tendo coragem de se mexer. E isso te deixa submisso sobre a vida, né? A vida, ela te impõe que você toma atitudes. Às vezes, eu sempre falo nos meus vídeos que o caos, ele traz para sua vida uma situação de socorro, onde você tem que se socorrer, onde você tem que tomar atitudes necessárias para sair dessa situação, né? E não é o outro, é você. Mesmo com medo, eu sempre falo, mesmo com medo, toma atitudes, porque quando você enfraquece o medo, quando você enfrenta ele, você automaticamente você está tirando o poder dele. E aí você fala, nossa, eu consegui, bacaninha isso, então eu vou fazer de novo, eu vou fazer algo diferente novamente. E aí você vai lá e ganha mais força sobre o medo, e o medo vai, ó, diminuindo. Quando você vê, você está curado dessa emoção. Então, o medo, ele também traz a invasão, né? A invasão das pessoas sobre tomar posições na sua vida. Ou você tem tanto medo que você é dependente do outro decidir a sua vida, ou do outro ver o que é melhor para você, ou do outro decidir por você, tomar atitudes por você. Por isso que pessoas que têm tanto medo, elas acreditam num Deus externo, onde o Deus não existe. Deus somos todos nós, né? Deus é tudo que existe no universo, tudo que existe no planeta. Então, as pessoas que têm medo, elas buscam uma salvação de pessoas externas e por isso ficam tão submissas e são tão invadidas. E aí, quando você tem medo, você com certeza vai viver situações de medo todo o tempo, porque você tem que enfrentá-lo, você tem que dar aí o primeiro passinho para que ele vá enfraquecendo. Aí eu fiz aqui uma colinha, né, gente, porque a cabeça não ajuda, mas é só para não perder o roteiro, porque eu costumo falar muito. Depois disso vem a culpa, né? Você começa a se sentir culpado por não ter tomado algumas decisões e a culpa, ela traz uma autopunição. Você começa a se punir. Quando você começa a se punir pela culpa de não ter tomado certas decisões que talvez seriam mais favoráveis para a sua vida, você começa a perder energia. Então a culpa, ela faz você perder energia. Ela faz você ficar se punindo o tempo todo. Ela faz com que você se torne uma pessoa perfeccionista, exigente com você mesmo, mas uma exigência assim, fora do normal, que vai te levar a um desgaste muito grande, porque o perfeccionismo, gente, na verdade, é a verdadeira pessoa que sente muita culpa, né? Culpa de repente ter que entregar para o outro, você sente que você tem que entregar para o outro o perfeito, o absoluto, que você não pode errar, que você não tem o direito de escorregar ali, de ter uma dúvida, de entregar algo que não está tão bacana ainda, mas que você está ali numa construção de crescimento. Porque quando a gente começa, tudo que a gente vai ali engatinhando e vai ganhando confiança, e vai ganhando empoderamento, e vai ganhando aperfeiçoamento daquilo que você faz, até você se tornar uma autoridade sobre aquilo. É a mesma coisa que eu falo aqui para vocês. Eu não sou uma autoridade na internet. Eu me sinto até que, assim, diante de todo o conhecimento que eu sinto que eu tenho muito a oferecer para vocês, né? Eu sinto que eu tenho muito a expandir para pessoas. Tudo aquilo que eu tive de conhecimento, eu venho trazendo um resumo para facilitar. O que eu levei, às vezes, 30 anos para construir, eu tento ensinar em um vídeo de 20. Então, a gente ganha autoridade, mas eu não tenho ainda autoridade, por exemplo, em falar na frente de uma câmera, mas eu faço assim mesmo, porque eu só vou ganhar essa autoridade a partir do momento que eu for realizando e me tornando melhor nisso, né? Trazendo mais naturalidade, mais desenvoltura, pegando mais o jeito de falar com vocês nos vídeos, e assim vai sendo, assim também é a nossa vida. E aí, o que essa culpa traz para você? Ela traz o sentimento de não merecedor.
né? E quando nós temos o sentimento de não merecedor, a gente não atrai a prosperidade, porque a gente não se sente merecedor de ter nada mais além daquilo. Ou você se sente incapacitado, você se sente incapaz de realizar algo. Então vamos trabalhar essa emoção, não deixa ela tomar tanto poder sobre a sua vida, né? A gente tem que trabalhar essas emoções para que a gente seja realmente, conduza a nossa vida para ser um grande avatar e não ser mais manipulados por elas. E aí, por último, eu trago a dó, que muitos acham que a dó é você ter compaixão do outro. E aí vem duas palavras muito diferentes. A dó é algo que você se projeta no outro. Normalmente, quando nós sentimos dó do outro ou de alguma situação, a gente está se projetando nela. A gente está se colocando ali no lugar, né? E falando, olha, você querendo ou não, inconscientemente, você está se colocando como outro no sentido de pequeno, sabe? Em alguma situação da sua vida, você se sentiu tão pequeno, tão minúsculo diante de alguma situação, de alguma exposição, até quando criança, de alguma exposição de professor, de amigo, você sentia dó de você mesmo por aquela situação que você estava vivendo. E aí, quando você, hoje, adulto ou adolescente, né, que sejam muito bem-vindos, se vê numa situação onde você olha o outro e você começa a sentir dó, você pode ter certeza que você está indo lá para aquele momento no qual você se sentiu pequenininho. E aí isso não é bacana. Compaixão é diferente. Compaixão é você se colocar no lugar do outro, né? Você está se colocando ali à disposição em ajudá-lo de alguma maneira, mas você não se deixa abalar emocionalmente. Então você fala, bom, o que está no meu alcance de ajudar essa pessoa? Eu não posso mudar a vida dela, mas eu posso, por exemplo, hoje proporcionar isso. E tá tudo certo, aquilo não te abala e é vida que segue. Muitas vezes as pessoas que estão condicionadas religiosamente vão te achar, nossa, mas como você é uma pessoa ruim. Nossa, como você é uma pessoa egoísta. Gente, compaixão não é ser egoísta. Compaixão é você entender que cada um atraiu na vida aquilo que ela está alimentando dentro dela. É o que eu venho ensinando para vocês agora. Se você está alimentando raiva, se você está alimentando mágoa, se você está alimentando raiva, se você está alimentando culpa, se você está alimentando dó, são essas situações que toda hora você vai ver acontecendo na sua vida. Então, quando você sente a compaixão, você se colocou no lugar do outro, no sentido de o que eu posso fazer por ele, mas eu não posso mudar a vida dele. Quem vai mudar a vida dele é ele. Às vezes você pode até agir, por exemplo, olha, assista esse vídeo. Ou eu não posso fazer isso por você, por exemplo, mas assiste esse vídeo que eu sei que vai te ajudar. Então você já está fazendo pelo outro, vida que segue, você está seguindo a sua vida. Porque toda vez que você sente a dó, ela normalmente também vem, pode vir na duplinha da raiva. Porque você pode falar assim, nossa, que raiva, de novo fazendo isso, já sabe que isso vai dar errado, já sabe que tá se afundando. Ai, mas deixa eu ajudar, vai. Ou seja, você tá sentindo dó e raiva ao mesmo tempo. Olha que palhaçada. Então, o melhor é você sentir compaixão, ou seja, eu tenho consciência de quem tem que mudar é a pessoa, isso tem que partir dela, eu posso dar até o caminho, mas eu não posso fazer por ela. Então, gente, essas são as 5 emoções. Essas 5 emoções são as mais responsáveis por todos os nossos condicionamentos e padrões que a gente se repete aí todos os dias. E o que eu ia ensinar para vocês é que a forma de vocês irem mudando essas emoções e se desvinculando delas é vocês ficarem atentos, atentos a todas as vezes que você senti-la. Porque como nós estamos numa construção de evolução, pode ser sim que você vai sentir. Só que uma coisa é você sentir, outra coisa é você permanecer. Então,
como que eu faço para sair dessas emoções? O que que eu vou construir para mudar? Lembra que eu falei que para toda nova experiência, para você sair do medo, você tem que enfrentá-lo. Então, com essas emoções é igual. Você tem que enfrentá-las, você tem que entender, bom, o que está me causando isso? Tá, eu já entendi, mas hoje eu tenho consciência e eu posso mudar isso. Então, ressignifica. A melhor forma de vocês trabalharem essas 5 emoções que enfraquecem, que nos manipulam, que nos fazem repetir padrões e que nos levam a pensamentos limitantes, é você ficar nesse condicionamento e alimentando cada vez mais esse tipo de emoção. Então, quando você senti-las, abrace e mude, ressignifique, dê um novo valor, dê uma nova visão, tente ver de outra maneira. E aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir mudar essa emoção. Coloca uma música gostosa. Vocês já viram o poder da música? Muitas vezes a gente está ali chateado, triste, está começando com um sentimento ruim. Não, 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 não. Vamos sacudir isso daí. Coloca uma música, já se conecta com a sua espiritualidade, já chama seus mentores e busca a sua evolução. E não deixe de se perdoar. Aquele exercício, né, que eu falei no início para vocês se dedicarem a 20, 15 minutinhos por dia, é muito legal porque a gente consegue acessar coisas que a gente nem lembra mais, né? Que são coisas que você fala, nossa, eu não sei de onde vem essa raiva. Eu sinto também uma tristeza, né? Uma angústia, uma mágoa dentro de mim, uma frustração, mas eu não sei de onde vem. E quando você começa a acessar as suas dores, mas isso, gente, eu tô pedindo para acessar e ressignificar, tá? Não é para ficar ali num looping chorando por tudo que você fez e você não dá um novo significado, que aí você não tá evoluindo nada. Tô falando para de 20 a 15 minutos vocês pedirem amparo espiritual, peça o corte energético, lembra do corte energético? Então agora eu vou ensinar para vocês. Vocês vão imaginar uma chama violeta, um fogo violeta. Primeiro, o que limpa as emoções? É vocês se conectarem também com a espiritualidade. Espiritualidade desvinculada a qualquer tipo de religião, ou seja, seus mentores que todos nós temos, você queira ou não. Então você, por exemplo, vai para a praia, mentalmente, tá? Então você colocou ali uma música tranquila naqueles 15, 20 minutinhos que eu estava ensinando no início. E você se imagine na praia, porque as águas, elas limpam as nossas energias, elas limpam as nossas emoções, né? Então você vai se imaginar ali tomando um banho com as ondas do mar, um banho de água da praia, né? Imaginando aquele lugar, só você maravilhoso ali, um lugar lindo, maravilhoso, pedindo para que o amparo limpe as suas emoções, para que o amparo limpe os seus condicionamentos, seus padrões, que expanda a sua consciência e a sua lucidez, para que você cada vez mais se conecte com pessoas de evolução, se conecte com os lugares, sabe, imensuráveis que existem na Terra para a gente viver, as situações imensuráveis, extraordinárias que estão aí disponíveis para a gente acessar. Não fique ligado em emoções negativas. Ali você vai sentindo as suas energias, as suas emoções indo embora, aquelas situações que você lembrou, que não é para fazer todo momento, tá? Essa do perdão, que vocês vão acessar as memórias do que vocês viveram de negativo, vocês fazem a cada 15, 20 dias, mas é legal você fazer o relaxamento e a meditação todos os dias, mudando ele, né? Acessando o seu amparo, por exemplo. E ali você, por exemplo, do perdão, você vai acessar as situações que você lembra que te deu raiva, dó, ou seja, aquilo que mais repete na sua vida, e ali você vai ressignificando com novas experiências, com quem você quer, o seu eu do futuro, você poderoso, você feliz, você vivendo o imensurável, você vivendo a maior felicidade, as maiores alegrias, isso é ressignificar. E com muito amparo, pedindo para que seu amparo limpe também ali, que te ajude nessa limpeza. Aí você imagina a chama violeta como se fosse uma luz violeta, mas um fogo de cor violeta pegando no seu corpo, que ele vai causar a transmutação, ele vai limpar as energias negativas, ele vai limpar o seu mental, ele vai limpar os seus 4 corpos, porque se você não sabe, você tem 4 corpos, eu tenho um vídeo falando sobre isso, se você quiser acessa aí.
E se isso fez sentido para você, não esqueça de fechar o seu corpo sempre com um raio azul, imaginando uma luz linda vindo do céu, descendo do céu e fechando o seu corpo com um campo azul. Depois vocês trazem no comentário e trazem aqui para mim o que mudou na sua vida, porque vai mudar sim. Tenho certeza disso. Eu espero no comentário o que vocês viveram de experiência, o que vocês mudaram. Se de repente você estava sentindo aquela angústia, aquela mágoa, aquela tristeza e você fez esse exercício e de repente você sentiu limpar tudo. Mas faz profundamente, coloca uma música, coloca um fone de ouvido, coloque o seu celular no não perturbe, né, ou modo avião, não deixe as pessoas te acessarem nesse momento, porque é você com você mesmo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Ah, não deixe de curtir esse vídeo e se fez sentido para você, segue esse canal, sempre eu estou trazendo dicas para autoconhecimento e espiritualidade. Compartilha também com aquele seu amigo que você sentiu dó, de repente isso vai ajudá-lo.